Meus queridos, eu tenho um vídeo muito antigo, depois eu pedi para vocês procurarem, e tá escrito assim, uma palavra para meditar. E nesse vídeo, foi há muito tempo atrás, eu estava morando em Vitória da Conquista, e eu me lembro que eu estava orando e o Espírito Santo me incomodou, me inquietou naquele vídeo, para falar de uma carta de Paulo a Timóteo. E é interessante porque hoje eu estou com o mesmo incômodo. Por quê, amados? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo terrível. O que nós estamos vendo acontecer não é normal. Embora muitos, até crentes, digam, não, isso tem que acontecer mesmo, estamos preparados para o fim, é o fim, tudo assim, sabe? Achando que, estou preparado para o fim. Queridos, não estamos não. Não estamos preparados para o fim. Eu vou te dizer por quê. Porque nós ainda não entendemos qual é a genuína vontade de Deus para nós que somos cristãos, que levamos o nome de cristãos. O que é cristão? É aquele que segue a Cristo, que tem Cristo acima de tudo. E dizemos que temos Cristo acima de tudo, mas não temos, queridos. Eu me incluo nisso aí também. Sabe o que temos acima de tudo? A nossa própria religião, os nossos costumes, o nosso ritmo religioso. Condenamos outros, achamos que somos melhores que outros. E é interessante porque nessa carta de Paulo a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu estou pedindo que você fique, eu quero que você fique. Olha só o que ele diz, como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso. Fique em Éfeso, Timóteo, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. Por que ele está falando isso? Porque a igreja de Éfeso começou a se envolver demais no estudo, tá? Igual nós hoje, Calvino, Armínio, salvação não se perde, igualzinho. Nós nos prendemos a essas coisas, queridos, que são coisas desta terra, são homens que talvez nem quisessem que isso acontecessem. Esquecemos que a mensagem de Deus é cristocêntrica, que nós temos que ser verdadeiros cristãos. E é interessante porque aqui no versículo 5, depois medite, você que é estudioso, medite. Diz assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ser cristão, queridos, é viver um amor verdadeiro, um coração puro e uma fé não fingida. Ou seja, ser cristão implica em ter um testemunho vivo de amor, de caridade, de paciência. Outra coisa que é muito interessante, queridos, é que quando nós verdadeiramente amamos ao Senhor, nós temos uma vida que mostra a luz. De que forma? Você vai sofrer, tá? Porque frequentemente, ouça o que eu estou lhe dizendo, frequentemente Deus vai colocar os seus escolhidos em situações vulneráveis, em situação de abandono, em situação de isolamento, em situação de solidão. Isso que eu estou lhe falando é sério. Frequentemente os filhos de Deus serão levados a esta situação. E se nós vivemos uma vida confortável, sem luta, sem batalha, e dizemos, nossa, Deus me ama tanto, que você vê, Deus me guarda das lutas, Deus me guarda de tudo, Não. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Todo servo de Deus, ele passa por aflição no mundo, ele tem lágrimas ocultas, ele tem choro, muitas vezes é reprovado pelos homens, muitas vezes é ignorado, tá? É aplaudido algumas vezes e depois condenado à morte pelos mesmos que o aplaudiram. Isso é ser de Cristo. O próprio Jesus foi levado à cruz, queridos, por pessoas. Quer dizer, Deus o levou à cruz, mas naquele momento que ele estava sendo julgado no Sinédrio, as mesmas pessoas que ele curou foram as pessoas que dizem crucificam, foram pessoas que estavam com eles na reunião. Então não se iluda com os aplausos humanos. Outra coisa, não queira agradar homens, para de pisar em ovos para agradar homens, porque Deus não quer isso. Eu digo isso de mim mesmo, que muitas vezes tem essa preocupação de não deixar as pessoas tristes. Tem hora que você vai ter que deixar as pessoas tristes mesmo. Porque Deus não tem se agradado de algumas situações, a começar em mim e a começar em você. Enfim, Deus está usando aqui o apóstolo Paulo para dizer a Timóteo, fale para eles que o verdadeiro evangelho é ser um verdadeiro cristão. E quem foi Cristo? Cristo foi aquele que abdicou-se de sua glória, tornou-se homem, na forma de homem tornou-se servo, na forma de servo foi mais longe, sendo fiel até a morte de cruz. Ou seja,
Jesus foi alguém que nos ensinou a humildade. Quando nós vamos ler o Sermão da Montanha, a gente vai ver que todo aquele sermão fala de pessoas que sofrem. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Você vai ver que as pessoas que vão herdar a vida eterna não são as pessoas que estão no topo, não são as pessoas com seus carrões, não, querido. Não se iluda. É interessante, eu fico assim parada como a fé do povo de Deus se baseia em bênçãos. Fulano é abençoado porque fulano tá com seu carrão. E essas pessoas estão no nível elevado, são conhecidos na internet, tem não sei quanto mil seguidores. Para com isso. Jesus não nos ensinou isso. Em nome de Jesus, Jesus não nos ensinou isso. A palavra do Senhor nos ensina e nos mostra, especialmente no Sermão da Montanha, que aqueles que vão herdar a vida eterna são aqueles que mais são condenados ou desprezados pela sociedade. Não são os ricos, queridos. Não são os que têm bens. São os que choram. São os que cuidam dos necessitados. São os que se humilham. São os que perdoam as pessoas. Eu vou te dizer outra coisa bem séria. A sua igreja não é a que está escrita no céu. Deus não tem placa de igreja nenhuma no céu. O Senhor nos chamou para sermos de Cristo. E temos que amar os nossos irmãos. Perdoar os nossos irmãos. É impressionante porque eu vejo, já vi pessoas que pregam o evangelho, que palestram para pessoas, depois saem falando mal das mesmas pessoas que ela estava palestrando. Sai falando mal de pastores, se reúnem na mesa, criticam, falam mal. Em nome de Jesus, queridos, vigiem. Porque se nós queremos herdar a vida eterna, não estou me tirando disso, estou falando a vocês, se nós quisermos herdar a vida eterna, nós temos que abrir mão da nossa natureza ruim. Nós somos ruins de natureza, queridos. Olha o que diz lá em Zacarias capítulo 8, depois você leia Zacarias, quando o Senhor usa Zacarias, o profeta, eu vou procurar aqui para vocês. É interessante porque o Senhor usa o profeta Zacarias e o Senhor diz, olha, eu decidi abençoá-los, eu vou abençoá-los, mas eu vou mudar tudo na vida de vocês, mas existe uma condição. É interessante porque Deus ele impõe uma condição. No versículo 16 de Zacarias 8, o Senhor ele impõe uma condição para Israel. O Senhor diz, olha, eu vou abençoar vocês, mas primeiro seu coração tem que ser um coração puro, um coração quebrantado, um coração sem malícia. Olha, eu vou te falar uma coisa para nós aqui. Deus não nos colocou como juiz dos céus, não. Nós não estamos na porta decidindo quem vai ou quem fica. Talvez a pessoa que você mais despreza, no dia do juízo você vai vê-la lá com o Senhor. E talvez você não vá, porque você julgou tanto, você condenou tanto. Igual o profeta Obadias fala quando trata de Israel, que Deus castiga Israel e os seus irmãos amonitas ficam criticando, debochando, e o Senhor diz, por que você está fazendo isso? Você está criticando o castigo que eu dei ao seu irmão? Pois é, o castigo do seu irmão agora está sobre você. É muito interessante, profeta Obadias, eu estou simplificando. Mas é isso, queridos, Deus nos chama para vivermos uma vida verdadeira, e Deus está falando aqui, usando o apóstolo o apóstolo Paulo para falar a Timóteo e dizer, Timóteo, ensina para eles que essas filosofias, é muita falácia, e fala, mas pouca vida, pouco amor, sabe, pouca dedicação, e fala para ele que não é isso, que o reino de Jesus é amor, que o reino de Jesus é humildade. E eu quero dizer para vocês, querido, que a natureza está clamando, a natureza está chamando os filhos de Deus a um despertamento. E cadê o clamor da igreja por isso? Cadê o choro da igreja por isso? Cadê a humildade de pedirmos perdão a quem nós ofendemos? Cadê? Quem somos nós, queridos? Como vamos herdar a vida eterna se continuamos na prática da nossa natureza terrena, ferrenha, e achamos que está tudo bem? Não está tudo bem. Grite, clame como no primeiro amor. E não diga que aquele tempo já passou, porque isso disse a noiva em Cantares capítulo 5. Aquele tempo já passou. Já tirei a túnica e já tirei o sapato. Aquele tempo foi um tempo de meninice. Não, volte ao primeiro amor. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Isso para mim e para você. Eu não me isento. Eu não me coloco fora dessa situação. Eu sei que precisamos retornar ao primeiro amor. Jesus está voltando, queridos. Essa terra está condenada. Ainda virá muito mais coisas, Deus falou comigo, ainda virá muito mais coisas. Falei para algumas pessoas que mal deram credibilidade, não estão vendo, parece que estão dormindo
no cego, fazendo suas festas, seus cultos de festa. Não é tempo de culto de festa, é tempo de busca, de ser cheio do Espírito, de quebrantamento. É tempo de clamor, não é tempo de buscar bens na terra, porque vai ficar tudo aí. É tempo de buscar um reino, é tempo de construir palácios no céu. O Senhor está nos chamando, querido. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Você é um escolhido de Deus, você é um amado de Deus. Nós somos amados do Senhor, mas Ele está nos chamando ao arrependimento, a mim e a você. Que venhamos a nos arrepender. Que Deus os abençoe tremendamente. Que Deus possa ministrar a sua vida. Perdoe aqueles que lhe ofenderam. Tem dias que Deus me inquieta para falar nomes e liberar bênção, porque são muitos que vão nos ofender, são muitos que vão te humilhar. Essa é a prova de que você é do Senhor. Perdoe-os, ame-os e siga seu caminho, fazendo a obra, semeando a semente e amando, porque esse é o chamado de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.